Fala, turma, mais uma aula. Hoje a gente vai ver artes sobre o teatro, né? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e arejado. Ter sempre perto de você estojo com lápis, borracha, caneta, sua garrafinha d'água, fones de ouvido, seu livro e vamos para a aula. O teatro. A história do teatro teve início na Grécia Antiga em torno do século VI a.C. Nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, né, que é o deus do vinho, divindade relacionada à fertilidade, vinho e à diversão. Assim o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas, né? Então foi a partir daí que veio toda essa manifestação cultural que a gente conhece até hoje como teatro, né? Muita gente nunca teve a oportunidade de ir no teatro, eu aconselho quem puder ir, né? É uma experiência muito interessante, assim como a de quem nunca foi ao cinema também. Apesar de ser um consenso, né, que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e imitação era uma delas, né? Então a gente tem um exemplo de como era a estrutura teatral, né, na Grécia Antiga. O palco ficava lá no centro, aqui na encosta, né, que seriam nas montanhas que eles construíam geralmente, ficavam as arquibancadas, e lá no meio eles usavam máscaras, né, que tinham amplificadores de voz, né, que era a tecnologia deles, e por estar nessa disposição circular, né, dava para ouvir melhor os textos e as vozes dos atores. Muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelham aos animais, né? Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram, né? Então eles iam caçar, ou quando eles iam buscar algum tipo de alimento, né, eles voltavam e faziam todo aquele gesto, né, que era para poder representar o que tinha acontecido, né, naquela caçada, naquela aventura deles, né, dos homens das cavernas. Então a partir daí é que dizem que foi a origem mesmo, né, verdadeira do teatro. Não com o nome teatro, né, claro, mas como era uma mímica que eles usavam para contar uma história, o teatro é basicamente isso. Então foi daí que se deu, né, a essa origem. Então eles falam, assim como a dança e a música, né, e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita. Como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, né, que levava o nome de Ditirambo. Depois surgiram o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam, né, homenageando ao deus, né, Dionísio. Até que aparece Tespes, né, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais quando em dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro, né? Então foi a partir desse ato, né, do Tespes, que ocorreu a coisa de interpretar, né, um ser, uma figura, alguma coisa que não era você, né? Então aí foi que se deu a origem, né, da coisa da interpretação, né? E o teatro ele é muito isso, né? Interpretar ao vivo, né? E não deixar que aquele seu sentido, né? Aquela sua emoção fique falha no momento em que você está representando a figura, né? O deus ou personagem, alguma coisa, algo que seja, né, fictício. Então ele diz assim, a ousadia de tal atitude fez com que Tespes fosse reconhecido como o criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou, né, fortemente o teatro romano e as outras culturas. Aí ele diz assim, do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida com as apresentações, né? Era parecida. E as apresentações eram feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares, como a gente viu lá naquela foto, né? E havia um espaço para as representações chamado de orquestra, né? E o lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída em encostas de montanhas, né?
o que facilitava a acústica. Já o palco era um local onde os atores se apresentavam para a apresentação e guardavam os figurinos e objetos cenográficos. A gente vai ter um outro exemplo aí, né, de teatro. Esse aí é o de Epidauro, ele é do século IV a.C., né, na Grécia. Ele acomodava cerca de 14 mil pessoas. E por fim eu deixo para vocês a atividade, né, na qual vocês vão ter que explicar com as palavras de vocês qual a importância do teatro para a sociedade e a cultura de um povo, né? Então, dá para vocês fazerem uma pesquisa, né, mais profunda sobre o teatro e escrever em 10 linhas qual a importância do teatro, né, para a nossa cultura, certo? Então a gente aprendeu, gente, que o teatro, né, ele teve origem lá na Grécia, mas que a primeira manifestação teatral, né, foi de Téspis, quando ele colocou uma máscara e disse que era o próprio Dionísio, em uma das comemorações lá, a fertilidade ao vinho. E os teatros, eles também foram representados no tempo da pré-história, né, pelos primeiros primitivos, quando eles iam caçar e voltavam e faziam a interpretação de suas caças para os seus pares, né, ou seja, suas esposas, os seus filhos, etc. Certo? Tudo isso foi na Grécia Antiga em torno do século IV a.C., né? E o que o teatro, né, celebrava nesse tempo era o deus mitológico Dionísio, né? Que era a divindade que representava a fertilidade e o vinho. E essas festas, foi a partir dessas festas que começaram as primeiras interpretações que deu origem ao teatro, né? Assim como a gente o conhece hoje. O conteúdo das nossas aulas, gente, vocês podem estar acessando em escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!